Quem identificou as imagens do vídeo? Você lembra? Logo de cara aparece um jogo de futebol, gols acontecendo. Mesmo que você não goste de futebol, mesmo que você não tenha identificado exatamente a imagem, provavelmente você lembrou da última Copa do Mundo, há 4 anos atrás, que aconteceu no Brasil, e que a gente sabia que o time não estava muito bem, mas é que a gente vai ganhar, nem que seja no grito, vamos lá. E aí a gente é bobo, né? A expectativa nasce de novo, a gente acredita, a gente coloca a fé nas coisas erradas, mas coloca a fé. E aí o que acontece? Brasil diante da Alemanha. Caramba, 1 gol, 2 gols, 3 gols. Aí tu fala, parou, tu quer desligar, mas é outro gol, e outro, e vai embora. E a gente fica assim, que vergonha. Que situação que a gente vive. 7-1, uma goleada histórica, e parece mesmo que a Alemanha tirou o pé, né? Falou assim, ainda bem que eles pararam, porque ia ser 14-20. Parece até que eles voltaram mais leves no segundo tempo, mas a gente queria tomar mais gol. A gente quer aproveitar, a gente sabe que a Copa do Mundo já não é mais aquele evento, não sei, você na minha rua acho que deve ter 2 casas enfeitadas. Antigamente era a rua toda, pintava asfalto, bandeirinha, pegava de todo mundo. A gente desanimou. Isso já não é mais o centro daquilo que nos anima, mas a gente é bobo, né? Aí nasce de novo aquela expectativa, será? A gente tem um novo comandante, o Tite está lá, agora o Neymar está um pouquinho melhor, as coisas vão ser diferentes. A gente ainda acredita. A gente se deixa levar de novo pela esperança. Mas e quando é com a gente? O tema desse mês, virando o jogo, mudando a história, tem a ver com a nossa vida. E quando nós somos aqueles que tomaram de 7-1? Quando a gente olha para a nossa vida e fala assim, caramba, estou tomando de goleada, não consigo sair desse buraco. Gente, nessa área aqui a minha vida travou. Essas questões aqui eu não consigo mover. Sempre quando eu esbarro nessa situação, vem o sofrimento de novo e meu coração parece que é esmagado pela ansiedade e angústia. Quando eu estou tomando de goleada, talvez seja mais difícil eu virar o jogo da minha vida. Se com a seleção brasileira eu ainda me deixo acreditar, o que falar de mim, da minha vida, da minha caminhada com Deus, da minha história familiar, da minha vida profissional, da minha vida em igreja? O que eu posso olhar e pensar? Será que dá para tirar esperança disso? A gente vai trabalhar um pouco, o tema de hoje é de agora em diante. E a ideia é exatamente essa. Se coisas passaram, a gente precisa olhar para frente, não para trás. Por isso convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses 3, versos 12 a 16. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcancemos. Vou pedir para o Rafael deixar o texto para a gente ir caminhando nele a partir do 12. Mas antes eu vou ler uma outra versão só para o texto penetrar no nosso coração. Ainda em Filipenses 3, de 12 a 16, na versão A Mensagem, diz assim: não estou dizendo que eu já tenha tudo isso, que já o tenha conseguido, mas eu estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante. Amigos, não me entendam mal, não me considero um especialista no assunto, mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus, estou correndo e não vou voltar atrás. Assim, os interessados em tudo que Deus tem para nós devem se manter focados no alvo. Se algum de vocês tem outra coisa em mente, algo menos que um compromisso total,
Deus vai esclarecer, vai clarear a vista embaçada de vocês. E vocês vão enxergar. Agora que estamos no caminho certo, permaneçamos nele. Mantenha a sua Bíblia aberta. Eu acho interessante a gente perceber o movimento, que não deve ser interrompido. A gente acabou de encerrar o mês do lar, mês da família. E no mês da família, alguém lembra do tema? Qual era o tema do mês passado? Acontece nas... Fala, Bebel. Acontece nas melhores famílias. O que a gente queria dizer com isso? Até as melhores famílias passam por crises. Até os casais mais acertados têm momentos de problemas, de situações complicadas a encarar. Por exemplo, no domingo passado, a gente viu a vida de José e Maria, que estavam certos, que estavam obedecendo a Deus, mas tinham um problemão pela frente. Nem sempre os problemas são causados por nós, mas eles acontecem. E a ideia é que você continue esse movimento, entendendo que se por acaso a sua vida pessoal, os seus relacionamentos familiares ou de amizade, se a sua família, se a sua vida com Deus se encontra em momentos complicados, ela pode ser transformada. O jogo pode mudar, você pode virar o jogo. E só traduzindo para os não entendedores de futebol, virar o jogo significa mudar completamente a perspectiva, a situação e tentar vivenciar de outra maneira. Ou seja, alguém que está perdendo ou que não consegue fazer o gol, de repente virar o jogo e conseguir fazer ou virar o jogo em si. Alguém que está perdendo começar a ganhar. Tem essas duas possibilidades. E aí a gente quer pensar junto com Paulo que o primeiro movimento para a gente virar o jogo talvez seja a gente diminuir o peso do passado na nossa vida. Não tem como, nós somos pessoas com história. E, via de regra, as histórias ruins parece que ficam guardadas numa gaveta preta que de tempos em tempos se abre. Não é assim com você? É só com você, tá? Com mais ninguém. Isso só acontece com você. A gente tem histórias ruins na nossa vida, a gente tem situações não resolvidas, a gente tem problemas que a gente carrega, resolvidos ou não, nos assombram, batem de novo a porta. Talvez uma das coisas que a gente pode fazer de melhor é seguir em frente, é diminuir a importância dessas coisas, é encarar o que Deus tem a partir de agora. E Paulo, de maneira maravilhosa, ele vai falar isso para a gente nesse texto que a gente acabou de ler, de Filipenses 3. Eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta, o Rafael vai ajudar a gente aqui no texto, aqui atrás, mas se você está com a sua Bíblia, acompanha nela, porque é sempre importante. Só para a gente se situar, o texto começa no verso 12, mas Paulo, o texto é anterior. O texto que a gente leu foi a partir do 12, mas há algo antes disso. Por exemplo, do 7 ao 11, Filipenses capítulo 3, de 7 a 11, Paulo fala assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Deixa eu fazer uma observação. Eu entendo que a gente precisa se movimentar, a gente precisa tomar decisões para mudar a nossa história. Mas muitas vezes essas decisões acontecem a partir da mudança de entendimento ou da percepção de coisas que eu não via antes. E a Bíblia é excelente para nos conduzir nessa mudança. Por isso, quanto mais a gente coloca a nossa atenção e coração para entender o texto bíblico,
mais a gente consegue ter forças para de fato mudar. Paulo está falando de um texto que talvez seja muito conhecido de vocês, e ele vai falar o seguinte: olha, ele, no judaísmo, conseguiu chegar a um patamar de excelência. Chega-se alguns comentaristas a falar que Paulo, por toda a questão lá de Atos, ele fazia parte do Sinédrio, ou seja, do conselho judeu que decidia as coisas. Ele não era qualquer um. Então, abrir mão do judaísmo para Paulo não era só mudar de religião, não era só sair de uma igreja e ir para outra. Era abrir mão de algo para o qual ele dedicou a sua vida inteira, do qual ele foi criado desde pequeno para conquistar. Era o sucesso da vida dele. Ele havia conseguido aquilo para o qual ele se dedicou. Ele era um judeu excelente. E diante do conhecer a Cristo, ele fala: cara, toda a minha vida eu me dediquei a esse objetivo, mas eu encontrei algo sublime, algo que é excelente e maior, algo que excede tudo que eu já conheci, algo pelo qual vale a pena eu abandonar o meu objetivo anterior para buscar outro. Por isso, a partir do verso 7, ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer aquilo que era lucro para ele, ele aprendeu a considerar perda. Quantas coisas para nós são lucro? Quantas coisas para nós são objetivo de vida? Quantas coisas nós dedicamos a nossa vida, fazemos cursos, corremos atrás, empenhamos o nosso coração e o nosso tempo, e aí vem Cristo. Só que no início a gente consegue perceber essa sublimidade, esse valor, mas conforme a gente vai apanhando da vida e vai deixando Deus de lado, vai escolhendo outras coisas, parece que ele vai perdendo valor, e a gente começa a cair na tentação de botar na balança. Será que realmente Jesus vale eu acordar cedo no domingo para estar na igreja? Alguns domingos eu decido que não. Será que de fato Deus vale eu abrir mão de um programa que me agrada, de ver mais um episódio da série que eu gosto, para abrir a Bíblia e ler, para estar com Ele? Em muitos momentos eu decido que não. Será que de fato Deus vale isso? Paulo está dizendo que o Cristo que ele encontrou era tão especial que ele considera perda tudo. E ele vai mais longe, ele vai dizer que ele considera lixo. Que aquilo que para ele era extremamente valioso, ele já não olha mais com encanto. E aí é tão legal perceber isso, essa mudança no coração de Paulo, porque ele vai mais longe. Ele não somente abre mão de tudo, o que ele desejava era ser achado em Deus, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão que é mediante a fé. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Ele já não queria mais estar diante de Deus e falar: Deus, olha só, eu fiz isso, isso e isso. Olha, eu jejuava, eu era um fariseu que excedia os outros, eu era alguém que conhecia a lei. Ele falou: não, eu não quero mais diante de Deus falar isso. Mas quantas vezes a gente vai até Deus e fala: Deus, e aí? Eu estou indo para a igreja. Deus, eu estou lendo a Bíblia, você não vai mudar as circunstâncias? Alô? Estou aqui me dedicando, estou dando o melhor de mim para ser santo. Você não vai sair do seu trono e mover as coisas? Paulo fala: olha, eu entendi que eu não tinha mais valor. Porque o mesmo Paulo que está falando isso, não é só o Paulo que alcançou a excelência no judaísmo, mas como era o seu coração para o judaísmo, também o era para Cristo. E ele também já havia alcançado excelência em Cristo. E ele fala: ainda assim, eu quero chegar diante de Deus e ser avaliado não pela minha justiça, mas tendo fé que Deus é misericordioso, que eu não mereço nada e que tudo que eu faço é pelo poder dele. Sempre quando eu tento avaliar as minhas ações para comprar um pedacinho no céu, eu não estou entendendo Deus direito. Eu não consegui perceber o que de fato está acontecendo. E aí ele vai falar no verso 10 que o seu desejo mais profundo, e isso vai explicar o texto que a gente vai mergulhar agora, que o seu desejo mais profundo era
conhecer a Cristo. Ele queria que a sua vida fosse dedicada a saber quem é esse Jesus. Quem é esse cara que morreu na cruz por mim? Quem é esse cara que falou coisas excelentes a ponto de transformar ladrões e prostitutas? Quem é esse cara que teve peito para enfrentar os caras mais santos da minha época? O sumo sacerdote. Eu quero conhecer esse cara, eu quero saber quem ele é. Eu quero mergulhar cada vez mais e fazer com que o meu coração arda para que eu entenda quem é Jesus e o que ele faz. O seu desejo mais profundo era ter intimidade com Deus. No verso 10 vai dizer: conhecer de maneira profunda o significado e o poder da ressurreição. E ele vai falar, olha só, aí você entende que você vê que Paulo entendeu as coisas. Ele vai dizer: participar dos seus sofrimentos. Como assim? Eu quero sofrimento longe, eu quero prosperidade, eu quero vida, eu quero bênção. Paulo fala assim: eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Eu quero estar pronto para ser digno de ser acusado, de ser agredido, de ser envergonhado por amá-lo, por fazer a coisa certa, por caminhar com ele, conformando-me com ele na sua morte. Tem muita coisa para a gente aprofundar, mas fica para outro momento. E aí no verso 12, ele vai falar: olha gente, esse é o meu desejo, mas eu quero abrir o meu coração, eu não consegui isso ainda. Por isso que ele vai dizer, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Jesus. Paulo está dizendo, eu não completei minha carreira. Esse desejo é o desejo do meu coração, mas eu ainda não terminei. Eu não falo aqui acusando vocês, e ele está falando para a igreja, dizendo que eu sou muito bom e vocês são péssimos. Eu estou dizendo, gente, esse é o objetivo da minha vida, vem comigo. Eu ainda não consegui chegar lá, mas eu prossigo. Eu sigo adiante. E essa palavra, ele fala, eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Paulo já era um cristão maduro, e a maturidade te leva a perceber o tamanho do abismo que existe entre você e Deus. O quanto essa caminhada é longa e merece, exige e é digna dos nossos melhores esforços. Paulo está dizendo, eu não consegui ainda, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu prossigo para o alvo. A metáfora que Paulo está usando nesse texto é da corrida. Ele ainda não chegou no final, na linha de chegada, mas ele coloca os seus melhores esforços e se empenha para fazer o que é necessário para ganhar, como se dependesse dele, sabendo que esse esforço não conquista para ele mérito. Mais uma vez a gente fala, a gente crê na graça que nos alcança, que nos salva, só que a graça, ela não é oposta ao esforço, ela não é oposta ao empenho, ela é oposta ao mérito. Se eu entendo a graça, eu vou me empenhar, eu vou me esforçar, eu vou dar tudo de mim, porque Deus deu tudo de si, mas ainda assim eu vou chegar lá no final e falar, Deus, como o Senhor é bom. O Senhor moveu o meu coração, me fez chegar onde eu cheguei. O mais interessante, irmãos, é perceber que Paulo não fala em estagnação. Ele, mais do que ninguém, poderia falar, caramba, e tá bom, abri mão de um monte de coisa, evangelizei um monte de gente, abri um monte de igreja. Está na hora de ter férias, né? Justo, não é? Vamos descansar um pouco. Para que apanhar mais? Vou aproveitar que eu ainda estou livre e vou comprar minha casinha na praia e descansar. Paulo fala, não. A carreira continua. Deus está te chamando a entender que se você está parado nessa corrida, você ainda não está vivendo ela totalmente. Porque não há espaço para parar, para descansar. E é interessante, irmãos, porque isso avalia os nossos valores. Quem Cristo é de fato para a gente. Por exemplo, quando eu falo assim, e eu ouço isso muitas vezes,
olha, o centro da mudança, você já ouviu eu falar isso várias vezes, o centro da mudança é estar com Deus. Você não é capaz de mudar a si mesmo, mas se esforçando para estar com Deus, Deus vai te mudar. Deus vai mudar a sua vida, a sua perspectiva, quem você é, as coisas ao seu redor e o seu coração. Aí você fala assim, pastor, não tem tempo para Deus. E quando eu falo que eu não tenho tempo para Deus, quando eu verifico que eu não tenho tempo para Deus, quando eu olho a minha vida e percebo que Deus não tem lugar na minha agenda, eu declaro para o mundo o quanto eu gasto mal o meu tempo, o quanto eu faço escolhas ruins com a minha vida, o quanto a razão para em muitas áreas eu estar tomando de 7-1. Quando eu digo assim, olha, ainda não tem tempo para Deus, passou a semana toda e está ruim o negócio. E aí você ainda justifica para si mesmo, falando, olha, eu trabalho, eu corro, eu cuido da casa. E de fato, irmãos, a vida moderna te imprime uma corrida louca. Só que se você tira aquilo que é essencial para a sua vida, você não está mais vivendo, você está sobrevivendo. É como alguém que fala assim, olha, pô, ontem não tive nem tempo de respirar. Você já morreu, né? É um zumbi andando e não sabe. Poxa, ontem nem consegui parar para comer. A gente fala isso numa metáfora, dizendo que o dia foi corrido, porque de fato a gente nem que tenha engolido alguma coisa, a gente comeu. Mas quando você fala assim, cara, nem tive tempo para Deus, Deus se tornou um exercício seco e vazio. Quando você já não sente mais falta disso. Quando a sublimidade de Deus não atinge mais o seu coração. Quando você consegue comparar Jesus com outras coisas. Ele perdeu o brilho. Ele já não tem o mesmo valor. Paulo entende o que é ser convertido, porque a frase que ele usa dá para a gente a total noção do que de fato deveria ser a nossa vida. E ele fala que prossegue para conquistar aquilo para o que também foi conquistado. A ideia de ser conquistado por Jesus significa, para Paulo e para a gente, que nós somos exclusivamente dele. Que a nossa vida é dele. Que nós não deveríamos mais ter opiniões que estivessem sobre a opinião de Deus. Que nós não deveríamos mais ir de encontro à vontade de Deus na nossa vida, porque Ele nos conquistou. Porque sabemos o que é melhor para Ele. E o que é melhor para Ele é o que é melhor para mim. E se eu tenho amor a uma vida plena e quero viver essas coisas, eu vou entender minimamente que parte dos 7-1, ou ele inteiro, tem a ver com as minhas escolhas ruins. E eu preciso que alguém escolha por mim. Só que nós somos tão cegos, irmãos. Tão cegos. E esse é o sentido de ser ovelha, de alguém que precisa ser conduzido, que a gente fala, não, deixa comigo, Deus, aqui eu decido. Eu aceito todas essas coisas aqui que você fala, mas nisso aqui, eu não vou abrir mão. Isso é meu. Eu tenho escolhas melhores do que Deus. Talvez isso aí seja coisa daquela época, mas hoje é diferente. Será que realmente eu estou entendendo direito o que é ser conquistado por Cristo? E eu acho que o mais interessante, irmãos, é entender que Paulo não está falando aqui de teologia, Paulo não está falando de doutrina, ele está falando de coisas práticas. Uma fé que atua no nosso dia a dia, em nossas ações e reações diárias, em nossos sentimentos e desejos, e que nos molda para que a gente seja cada dia mais parecido com Jesus. Havia uma meta no coração dele. Conquistar aquilo para o qual ele foi conquistado. Seguir em direção a esse alvo era o sentido de tudo que ele fazia e vivia. Deveria ser o nosso. E eu preciso entender que isso tudo é uma construção diária. Se eu perguntar para você hoje, quem aqui não tem pecado nenhum, levanta a mão, por favor. E aí eu vou fazer outra pergunta. Que pecado Deus está trabalhando na sua vida hoje? Que pecado Deus tem conduzido você a trabalhar e abandonar? Que pecado Deus está confrontando você que você precisa se arrepender?
Se você fala para mim que nenhum, ou se você começou agora correndo a pensar em algum para ter o que responder, você está dizendo para mim que você está vivendo como quem não tem pecado nenhum, como quem não está encontrando com Deus, como quem está satisfeito com a sua vida atual, como quem não precisa que Deus o confronte. O sentido da nossa vida é estar com Deus para que Ele nos leve sempre de volta ao caminho certo. No Antigo Testamento tem essa metáfora que eu acho sensacional. Nós somos pessoas que se desviam do caminho. A gente quer andar reto, mas o nosso pé vai andando de lado, que nem bêbado. Mais ou menos isso. E você acha legalzão que está indo reto. Se perguntar para você, você está retinho. Mas quem está do lado de fora, até um pecador, consegue ver que você já saiu do caminho faz tempo. Mas ainda assim você não está indo até Deus. Você não prossegue para o alvo, você não está nem aí para o alvo. Esse é o sentido de ser cego e não perceber o tamanho do pecado que nos agride, que nos afasta de Deus. Verso 13 e 14 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, para levar a cabo o seu objetivo, Paulo toma uma atitude. Preste atenção, ele tem uma estratégia. A vida é louca, a gente se distrai à toa, a gente tem um monte de a fazer, então a gente precisa criar uma estratégia nossa. Paulo mostra para a gente uma estratégia. Ele fala o seguinte: olha, deixa para trás o que deve ficar para trás e prossegue para o seu alvo. Nada é mais importante, a gente precisa ter foco. Já viu aquela pessoa que vai num lugar pegar alguma coisa, no meio do caminho começa a fazer outra, e aí já esqueceu o que ia pegar e não lembra nem por que está lá. Por que eu estou aqui mesmo? A gente mais ou menos vive dessa maneira. A gente mais ou menos segue assim. A gente fala, não, domingo a gente ouve, Deus falou, agora vai. À tarde eu já estou dormindo e esqueci tudo. Quando eu acordo, você não sabe nem que é domingo. Então pensa um pouquinho. Paulo tem uma estratégia. Se existem coisas que te afligem, não é que a gente não consegue varrer problemas para debaixo do tapete. Alguns problemas precisam ser encarados. Eles precisam ser resolvidos. A gente não pode empurrar com barriga aquilo que é a nossa vida. Mas o que eu estou dizendo não é isso. Não é deixar de lado e fingir que o problema não existe. Não é disso que eu estou falando. Eu estou te dizendo que você precisa entender que você não é definido pelo que aconteceu na sua história. Quem define a sua vida não são os problemas. Quem é senhor da sua história não é o que aconteceu no passado, mas Cristo. Ah, legal, gostei dessa frase, pastor. Eu não sou definido pela minha história. Aí sabe o que eu faço? Eu gravo só até aqui. Eu não sou definido pela minha história. Vamos embora. Agora tudo vai mudar. Hoje vai ser diferente. E começa tudo de novo, porque eu esqueço que eu vou escolher mal de novo. Meu coração malvado e egoísta mais uma vez vai me conduzir a erros. Eu preciso continuar. O que é Senhor do meu coração e me define é Cristo. Ele vai me conduzir a um bom lugar. E aí sabe o que acontece? Paulo está dizendo, nada é mais importante se coisas me atrapalham. Presta atenção nisso. Isso é importantíssimo. Se coisas me atrapalham de seguir a Cristo, as coisas precisam ser abandonadas, não Cristo. Legal, pastor, vamos separar hoje. Não é disso. Não é isso, mas eu estou falando de coisas, não de pessoas. Está vendo? Tudo que o pastor fala, eu tenho que esmiuçar, porque senão, olha, Deus falou comigo, é hoje. Acabou. E eu sei o quanto isso é delicado e não pense o quanto eu não me dedico e não oro para que de fato você ouça o que Deus quer falar para você. Coisas que te atrapalham de seguir a Cristo precisam ser abandonadas. Vou dar um exemplo bobo para depois eu te aprofundar. Eu tinha um joguinho no celular e todo mundo tem, já teve desses ou tem. Cara, é meia hora, é 1 hora. Eu falei, cara, isso aqui é bom demais, mas é do diabo. Não porque me leve a pecar,
mas ele toma de mim um tempo que eu não tenho. O meu tempo é o tempo todo disputado por milhares de coisas. Profissão, emprego, família, filhos, desejos. E eu falo, olha, não, meu tempo é precioso. Vai doer, e doeu, mas eu acabei com o joguinho. Daí você avança mais um pouquinho. Às vezes são desejos. Ah, Senhor, eu quero tanto, e aquela oração que você leva para a vida inteira. Eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter um marido, eu quero ter um filho. E quantos desejos se tornam verdadeiras obsessões para a gente. Não que a coisa em si seja má, mas a maneira como eu conecto meu coração com essas coisas, sim, são ruins. E aí eu desejo tanto algo que ela se torna um Deus para mim. O alvo da minha vida. E aquilo tira Deus do seu lugar. O lugar que ele deveria estar. Então, se você começa a perceber, enquanto eu estou falando, que existem coisas que são importantes demais e que têm diminuído o poder de Deus, comece a atacar essas coisas no seu coração. Vai doer. É difícil abrir mão. Mas você está perdendo um tesouro inestimável por conta de mixaria. E aí, irmãos, muitos de nós, vamos ser francos, muitos de nós, na nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada de fé, infelizmente a maioria de nós fica no caminho. Porque diferente de Paulo, a gente está feliz, porque a gente olha ao redor e vê os outros crentes. Cara, tô no nível, tá legal, tô na média. 6 ali, passei, tô bem. E eu falo assim, tá tudo bem. O pastor está falando dessas coisas aí, de discipulado, de pequeno grupo, ministério, devocional e passar tempo com Deus. Ele está falando isso para 1 ou 2, porque não é possível que isso seja para todo mundo. Eu já falei isso aqui antes, não é que a nossa caminhada com Deus, a nossa vida, essa proposta de estar com Deus tenha falhado. É que por achar difícil demais eu desisti nos primeiros passos. Se eu perguntar aqui, quem quer ter uma vida financeira estável e saudável, sem nenhuma dívida, seja cartão de crédito, seja do que for? Todo mundo quer, não quer? Mas quem quer parar de comprar coisas pela internet, ir no shopping, almoçar fora? Ninguém quer. O resumo disso tem coisas que eu desejo, mas eu não estou disposto ou disponível para tê-las. Eu só quero se elas caírem do céu. Deus é uma dessas. Algo inestimável, algo que vale uma vida inteira, algo que eu desejo e você também, mas muitos de nós têm decidido que não vale mais dar nem um pouquinho a mais. Aí sabe o que a gente faz, irmãos? A gente se dedica parcialmente a Jesus. O que significa se dedicar parcialmente, pastor? Significa que talvez um compromisso no domingo já é demais. Irmãos, eu estou falando de uma realidade local, não estou falando de outra igreja, não. Para a gente, o compromisso dominical já é muito. É só você fazer uma contagem de quantas pessoas, na média, estão na igreja e quantas dizem ser parte da igreja. É sempre muito menos, ainda que tenhamos muitos visitantes. É só pensar na semana que passou, para quem que você falou de Cristo, com quem você compartilhou as coisas que Deus está falando no seu coração. Quando muito, e essa é a grande tragédia, quando muito, Deus é um movimento solitário e egoísta da minha vida. Em tempo algum, Deus vai agir somente na minha vida, sem que isso se expanda. Jesus vai falar do Espírito Santo, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Muito bem, todo mundo gravou. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. A imagem para mim é poderosa. Cara, é um rio jorrando. Esse é o Espírito Santo. Não é uma pocinha guardada lá no fundinho do seu coração. Aquela caixinha que você deixa lá dentro. É um rio jorrando. Você não consegue se conter.
Você precisa orar pelo teu vizinho, você precisa alcançar o teu colega de trabalho, você precisa se envolver no problema da pessoa que você orou na igreja. Você precisa se preocupar se as pessoas que vieram domingo pararam de vir. Aí a gente começa a ser um depósito de pessoas. As pessoas vão chegando, a gente fica alegre por recebê-los. A gente fica feliz por ter mais pessoas na igreja. Mas e aí? O pastor vai visitar, né? O pastor vai ligar. O pastor... E a gente paga o pastor para ele ser o que a gente não é. Essa é a vida comunitária que Deus disse que faria sentido para a gente. O tempo todo vivendo a comunhão, a comunidade, a vida com Deus. Mas a gente prefere dedicar tempo e vida a outros objetivos. Dinheiro, conforto, emprego, lazer, carreira, comodidade. Coisas que podem ser boas, mas que basta um sopro, vai-se tudo embora. Como anda a sua vida com Deus? Paulo fala que ele tinha um objetivo, prosseguia para o alvo. E eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Como é difícil no mundo que a gente vive dar conta de tudo. Quer ver um exemplo, irmãos? Quantos amigos você tem no Facebook? Não precisa falar não, aí a gente começa a competir. Quantas pessoas a gente tem contato ao longo da semana? É surreal. A gente vive num mundo de conectividade absurda. E é óbvio que quando a gente chega nesse ponto, a gente não dá conta. A gente não consegue dar conta de todas essas conexões. Aí você fala com razão que você não tem tempo para atender todo mundo na tua vida. Mas o problema são os extremos. Sabe o que a gente decide? Então eu não me conecto com mais ninguém. E aí a gente vai vivendo esse padrão. Se eu não consigo satisfazer todo mundo, se eu não consigo abençoar todo mundo, se eu não consigo colocar o meu coração em todas as pessoas, eu desisto de todo mundo. E aí a gente vai vivendo tudo ou nada. Aí sabe o que acontece? Vê se isso não acontece na sua vida. A gente se cansa. E quando a gente se cansa, a gente, em vez de aprender a descansar e retomar a caminhada, a gente desiste. Não é assim? E a gente tem uma fila de coisas que a gente desistiu. Seja um ministério na igreja, seja um livro que a gente começou a ler, seja orar por alguém, seja ajudar alguém, seja empenhar a minha vida na minha família. A gente vai desistindo das coisas, sem conseguir nada. E mais uma vez, é mais peso que a gente carrega. E o passado vai afligindo a gente. É muita coisa para falar, irmãos. Mas eu espero que Deus esteja de fato conduzindo o seu coração. Paulo encerra o texto que a gente leu, dizendo assim, todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. O termo perfeito se refere à maturidade. E Paulo mais uma vez vai falar dessa metáfora da corrida, cara. Segue em frente. Continua a partir de onde você está. Os que caminham com Cristo devem ser caracterizados por um padrão elevado. Mas aí a gente vai para as pesquisas. Tem tantas separações dentro da igreja como tem fora. Tem tantas brigas dentro da igreja como tem fora, se não tiver mais. Nós não nos diferenciamos de quem não conhece a Cristo. E eu posso te dizer que o problema não está em Cristo. Talvez esteja no fato da gente não prosseguir, da gente não segui-lo, da gente não ter ele como alvo. De agora em diante, como tem sido a sua caminhada espiritual? Será que você chegou ao ponto de desistir de tudo? De achar que a vida com Deus é só para algumas pessoas? Eu quero realmente te convidar a acreditar no que Paulo fala. Especialmente no verso 13 e 14, ele fala, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, ele está junto com a gente. Ele não se separa de nós, ele fala, galera, eu estou com vocês. Também não cheguei lá ainda, mas eu não parei. E eu não vou parar, ele fala, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam
É verdade, falhei, tropecei, dei mole. Quantas vezes fui negligente? Sabia o que já tinha que fazer e não fiz. Desisti de tudo, chutei o balde. Mas ele fala o seguinte, cara, tudo bem, essas coisas passaram e eu preciso começar daqui. E ele fala, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Será que você é capaz de respirar fundo e começar de novo? De acreditar não que você é capaz de mudar, mas que Deus ainda te ama e quer virar o jogo, quer reescrever a história que você vive. Mas isso é só estopim, porque a caminhada com Deus, a mudança na caminhada com Deus, é a mudança na caminhada em família, na nossa vida em sociedade, nas nossas relações com amigos e familiares. Eu só tenho um porém aqui. Não basta mudar a mentalidade, precisa mudar a ação. Como eu disse, muitas vezes a gente deseja coisas, mas a gente não está disposto a pagar o preço. Ainda que o preço seja começar com passos pequenos, como a gente fala o tempo inteiro. Vem domingo à igreja, faça disso um compromisso. Comece a se conectar com Deus diariamente. Encontre os teus irmãos, não faça a sua caminhada algo solitário. Procure os pequenos grupos. Queira ter alguém que te ajude quando você está desviando e não está vendo. Você não consegue ver. O pecado faz isso com a gente. Procure alguém que seja um discipulador na sua vida, que seja um grito de alerta quando o mal dominar o seu coração. Esses dias a gente estava vendo Star Wars. Gente, a metáfora é perfeita. O tempo todo a gente tem diante de nós duas forças. A força das trevas são mais tentadora. É muito mais. Você deixar o seu coração enegrecer é muito mais fácil. Se o motorista te fecha no trânsito, cara, como satisfaz o coração meter a mão na buzina e xingar ele de uns 3 nomes feios. Dá aquele alívio. E dá vontade de você ir lá, eu vou fazer justiça, eu vou fechar ele. E talvez a gente nem faça, mas na nossa mente a gente imagina, talvez a gente descontando. E quantas vezes isso acontece dentro da nossa casa, e a gente grita, a gente briga mesmo, a gente humilha, e a gente expõe o mal. E o lado negro da força vai dominando o nosso coração, ao ponto de a gente se deixar endurecer e não ver mais isso acontecendo. No início a gente percebe, mas depois ele dominou tudo e já era. Ir para a luz demanda um esforço intencional e uma longa caminhada. Mas é o caminho. É o caminho que nos faz viver, nos faz encontrar a razão e o sentido da vida. Deus pode mudar as situações na sua vida, mas Ele quer começar mudando o seu coração. Ele quer começar mudando aquilo que está por dentro. Volto a dizer, você não é definido pelos acidentes que aconteceram na sua vida, nem pelo que não aconteceu. Você sequer é definido pelas coisas erradas que você fez. Você é definido por quem você é em Cristo. E é essa marca que tem que crescer na sua vida. Um filho de Deus amado. Um filho de Deus a quem Deus olha e se dedica, e se debruça, e ora, intercede, e morre na cruz. É isso que nós somos. O tempo inteiro a vida tenta colocar carimbos na nossa testa para que a gente fique preso a situações achando que nós não podemos mais. E de fato existe o ponto que a gente precisa se render e assumir que de fato não podemos, mas Deus pode. E uma caminhada com Deus é transformadora, irmãos. Mas infelizmente esse é o caminho estreito. Pouquíssimos decidem caminhar por essa estrada. E nós deveríamos ser esses que decidem caminhar por essa estrada. No mundo imenso de pessoas fazendo seus desejos e vontades, nós deveríamos ser aqueles que escolhem não mais se submeter aos seus desejos e vontades,
Nós deveríamos ser aqueles que decidem escolher a vontade de Deus sobre si. Nós deveríamos ser aqueles que dizem para o mundo que há algo mais importante e valioso do que tudo aquilo que ele pode nos oferecer. Mas parece que em algum momento a gente se deixou levar pela falsa ideia de que não dá mais. Dá sim. Basta que a gente volte para o início. Como Paulo, relembre a sublimidade do conhecimento de Cristo e o quanto é isso importante.